Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. Oi, tudo certo? Gênison Viana, comentarista da Rádio Conte aqui, chegando com mais um episódio do PDE. Ao meu lado, João Roberto e Lucas Sangali. Fala, João, tudo bem? Tudo bom, Gênison? Prazer estar contigo aqui novamente para falar sobre o Cuiabá neste Campeonato Brasileiro. E aí, Lucas, pronto para mais um Por Dentro do Esporte? E aí, Gênison, tudo certo? Pronto para falar da linda vitória do Cuiabá. No 13º episódio, vamos falar da grande vitória do Dourado diante do Santos pela 13ª rodada. Na agenda PDE, trazemos o próximo compromisso do Cuiabá e a data do nosso próximo episódio. Não podemos deixar de sentir o clima de como estava a Arena Pantanal na maior vitória do Cuiabá na história do Brasileirão. Então hoje tem organizada a PDE, além de falarmos com o Felizardo, que cravou o resultado do jogo no Palpite PDE. Como o Lucas falou, Cuiabá teve uma grande partida diante do Santos, 3-0, a primeira vitória do Dourado na competição em casa, na Arena Pantanal, para quase 14 mil torcedores. Começando com o João. João, a entrada do Pablo Cepelini deu uma dinâmica diferente à equipe do Cuiabá. Tendo meia de criação, ele deu 2 assistências para Daverson e também para o Denilson. Resultado final 3-0 e muito por conta do Cepelini nós tivemos gols. Bola parada é com ele. Faltou arriscar ali de média e longa distância, mas ele foi bem, acabou substituído, mas como é bom ter um jogador com as características de um 10. Com certeza, gente, a entrada do Pablo Cepelini deu uma outra dinâmica pro Cuiabá nos 90 minutos. Nós sempre cobrávamos em outros episódios que o Cuiabá precisa de um cara com armação, um cara que tem requinte nos passes, um cara que sabe o momento exato de acionar os companheiros. Nós vimos hoje, errou alguns passes, mas é normal, a gente não tem um Tony Kroos que tem uma porcentagem absurda de passe. O Cepelini deu 2 assistências e duas em bolas paradas, então era algo que a gente também cobrava. O Cuiabá quantas vezes errou cruzamentos em tentativa de escanteio, em faltas que era na entrada da grande área, e agora você vê que tinha um cara como o Cepelini, do ofício, né, que a gente gosta de usar o termo do futebol, e auxiliou muito. A questão é saber se o Antônio Oliveira vai utilizar ele nas partidas fora de casa, por exemplo, contra grandes equipes. O Cuiabá precisa ficar só aceitando que o adversário te ataque, tentar jogar lançamentos direto, né, do sistema de defesa até o ataque. A gente vê que os jogadores de ponta não estão indo muito bem, então a solução é ter um cara ali de meio de campo de armação para tentar acionar o Daverson ou tentar jogar essa bola dentro da grande área e fazer essa tabela, né, com o Cepelini, que é possível. E a visão de jogo dele dá uma outra dinâmica até pro sistema de meio de campo, que consegue se posicionar melhor, né, ter mais confiança, porque sabe que o Cepelini pode acionar ele a qualquer momento. Então, com certeza, a entrada do Pablo Cepelini deu um diferencial, porque não fez só o Cuiabá ganhar a partida do Santos de um gol, mas de 3 gols, então 2 assistências. Cepelini, pra mim, foi um dos caras da partida da vitória do Cuiabá diante do Santos nessa última rodada. É isso, o João destacou o Cepelini. Lucas, ligando essa questão do Cepelini, falar também sobre as laterais de campo. Riquelme, Matheus Alexandre, o Jonathan Cafu e Yuri Castilho. O Yuri Castilho um pouco abaixo na partida contra o Santos, o Riquelme muito bem, foi dele o terceiro gol do Cuiabá. Resultado final 3-0 de um golaço do Riquelme de fora da área, no canto esquerdo do João Paulo. Então, Gênison, o Riquelme hoje é um homem sim de confiança, o lateral de ofício, como disse o João, do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá. Ele vem apresentando um belíssimo trabalho pela lateral esquerda, consegue criar jogadas e 90% das jogadas começam pelo lado esquerdo, né, do Riquelme, fazendo uma conexão direta com o Wellington Silva ou com Yuri Castilho, fazendo essa conexão direta, quando não, joga ao meio para trabalhar com o Ranieri e o Cepelini. Já pela lateral direita, quem jogou o jogo passado contra o Vasco foi o Ranieri, mas já hoje o Matheus Alexandre volta sendo um lateral direita de ofício e dando aquela consistência na zaga do Cuiabá. Já pelas pontas, o Yuri Castilho contra o Santos foi um pouco lento, não conseguiu fazer algumas jogadas. Já um passe do Pablo Cepelini por cima, teve uma disputa ali nos primeiros lances com o Yuri Castilho, mas eu acho que no jogo contra o Santos o Wellington poderia dado um pouquinho mais de velocidade para a equipe para conseguir chegar no resultado. Mas já pela ponta direita, o Jonathan Cafu não vem numa sequência tão legal, não vem fazendo bons jogos, mas hoje não foi um jogo que ele fez um mau jogo, mas também não fez um ótimo jogo. Hoje o elenco do Dourado, o elenco do Cuiabá, precisa de pessoas, precisa de atletas, precisa de jogadores que façam um trabalho simples, mas um simples bem feito. Isso é a necessidade do Cuiabá para essa temporada. Como fazer o simples bem feito é complicado. Nós falávamos no último episódio sobre a importância de ter o Pablo Cepelini contra o Santos, para dar esse teor de criação. Ele entrou e foi diferente. Falávamos também do mercado de contratações. Qual posição o Cuiabá precisaria se reforçar? Tivemos aí durante o jogo, né, durante a nossa jornada, o João Roberto destacando a chegada do Lucas Mineiro. Cleison já foi anunciado oficialmente, o Lucas Mineiro deve ser anunciado oficialmente. Um volante e um atacante de beirada,
2021, Cleison marcou 3 gols e deu 5 assistências. Foi muito importante. Talvez não seja o reforço e não é o reforço do sonho do torcedor do Dourado. João, pensando ainda no elenco, acha que esses jogadores vão agregar tecnicamente a equipe do Antônio Oliveira? Então, né, são duas contratações por setores distintos, né? Eu acho que o Cleison pode agregar até pelo fato das opções dele que já chegaram antes não terem acrescentado nada. Então, o Cleison chegaria não pressionado para dar resultado, mas podendo dar resultado porque quem veio até agora não conseguiu. E o Lucas Mineiro é mais opções para o mesmo setor que já tá bastante preenchido, né? Tem o Fernando Sobral, o Ranielli, o Felipe Augusto, também tem o Denilson, então você tem bastante opções. Eu acho que é mais uma reposição para a saída do Rafael Gava, né? Então, eu acho que foi isso que o Cuiabá enxergou, né, nessa contratação do Lucas Mineiro. Vem do futebol português, falta confirmar ainda, né, se foi pedido do Antônio Oliveira, né, que é um jogador que tava no Braga, mas atuou emprestado pro futebol belga, né? Então, pode trazer essa qualidade aí, esse estilo de jogo europeu pode acrescentar nessa rotação do Cuiabá no meio de campo, que é um setor que o Cuiabá vem tendo bastante desfalques por cartão. Ora Ranielli, ora Fernando Sobral, Felipe Augusto também sofreu por isso, pode ter futuras lesões, né? Então são bastante opções aí, o Cuiabá não vai faltar nesse setor do meio de campo. Agora o Cleison, voltando ao assunto do Cleison no ataque, é aquilo, né? Desde que ele consiga, pelo menos uma dificuldade que eu ainda vejo no Cuiabá, que é essa dificuldade de entrar na grande área e servir o atacante. Muitas vezes ou tentam uma finalização ou perdem a bola simplesmente pro sistema defensivo. Com o Cepelini podendo atuar como titular a partir de agora, devido à partida que fez na última rodada diante do Santos, acho que vai precisar de um cara que tem essa qualidade de segundo atacante. Também saber finalizar, mas também na hora que receber a bola, já acionar de rápido o atacante, aí vai depender do posicionamento do Daverson. Então, não vimos isso no Yuri Castilho. O Jonathan Cafu ainda não tem essa qualidade aí de servir de segundo atacante, é mais ponta, e os outros não deram resultado. O Ayrton Silva caiu de rendimento, o Emerson Ramon é ponta, literalmente, então joga muito pelas beiradas, não vai ter essa facilidade de se posicionar na grande área, então vai depender do Cleison. Se render o que rendeu na época do Corinthians e no comecinho do Cuiabá, vai agregar muito, mas se for o Daverson que saiu e que não foi tão bem no futebol asiático, vai ser mais do mesmo do que chegou até agora. Sobre essa questão que o João falou, o Cuiabá tem 12 gols na competição, um gol marcado contra a favor do Cuiabá e 11 pelos seus jogadores. Daverson, centroavante, tem 4 gols, nós temos aí 4 volantes que marcaram gols. Ranielli, Ronald, Fernando Sobral e Denilson em 2 laterais, Mateuzinho e Riquelme. Ainda a questão lá ofensiva, os atacantes deixam muito a desejar. Só o Daverson tem gols. Nós vimos no jogo contra o Santos, Emerson Ramon, Jonathan Cafu, Isidro Pita tendo opções de toque, mas tentando definir a jogada sozinho. Falta pensar na coletividade nesse momento. Logicamente, quebrar o jejum é muito importante, mas o Cuiabá é um time, Lucas Sangalli. O Cuiabá é um time e é um time que precisa manter constância. Hoje não foi um jogo ruim do Daverson, porque além do fato dele ter marcado gol, conseguiu se posicionar bem, conseguiu criar jogadas, sempre, né, sendo um 9 de ofício. E aí, o Cuiabá hoje também precisa de reforços a nível do Daverson. Não precisa de um Isidro Pita que apenas esteja ali, que não tá conseguindo render. O Cuiabá precisa. Acabou de embolsar 56 milhões dos direitos de transmissão do Brasileirão. Então, assim, é um ponto a gestão ver o que precisa ser feito, os pontas que precisam ser trocados, ou na verdade o que precisa ser melhorado. Porque os cruzamentos na partida nós vimos que saía na maioria das vezes dos laterais ou do Pablo Cepelini, que foi o assistente da partida hoje. Então, assim, o Cuiabá precisa reforçar as pontas. O Cuiabá precisa manter um trabalho. Então a gente volta àquela necessidade de ter mais pessoas naquele ataque, ter mais atletas no ataque, com uma qualidade melhor, com um passe melhor, com um cruzamento melhor, para assim conseguir dar chances pro Daverson e dar chances até mesmo pro Isidro Pita, porque vai que é isso que ele tá precisando, um passe, uma assistência, para ele conseguir voltar a engrenar no futebol mato-grossense. João falou, o Lucas falou, chama a atenção, ano passado o Cuiabá ficou em 16º lugar com 41 pontos, atenção, 10 vitórias, 11 empates e 17 derrotas. Em 13 rodadas, o Cuiabá já tem 4 vitórias, 40% do que conseguiu em 38 jogos em 2022. Pelo desempenho, pelo andar da carruagem, teremos a melhor participação do campeonato brasileiro neste ano. Caminha para isso se manter esse nível. A vitória em casa, João, muito importante. Mais do que isso, o time jogou muito bem dentro de casa. Pensando na semana de trabalho, pensando que o próximo adversário é o Bahia, um rival ali pela fuga dessa zona da confusão, o que você projeta para esse jogo? Será que teremos a manutenção do Cepelini, mesmo jogadores que não estiveram disponíveis voltando, como o Fernando Sobral e o Alain Periur? Então, Genison, o Bahia é uma equipe que toma muitos gols, né? Tomou mais gols do Cuiabá, são 20 até a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, o Cuiabá, pra mim, tem que repetir o Cepelini nesse trio de meio de campo, né? Com o Ranielli, com o Cepelini agora com a entrada do Fernando Sobral. O ruim é tirar o Denilson pela partida que ele fez diante do Cuiabá. Então, creio que, novamente, ou o Ranielli ou o Cepelini podem sair desse trio aí, a não ser que
o Antônio Oliveira repita pelo sucesso que teve da partida diante do Santos. Mas o caminho pro Cuiabá nesse treinamento, não perder essa atenção. Hoje não teve muita falta de atenção do Cuiabá, que a gente sempre cobrava, que o Cuiabá cometeu 2 pênaltis nas partidas contra o Botafogo e o Vasco. A desatenção na partida contra o Santos não aconteceu, então é mérito de um trabalho que aconteceu durante a semana, né? Com o retorno do Marlon, deve voltar a ser titular com o Alan Pereira na dupla de zaga, então já trabalhar com uma linha mais compactada. Pro Wendel, que retornou de lesão, então vai ser difícil tomar essa vaga do Riquelme, fez uma boa atuação, e o caminho pro Cuiabá sair com um triunfo é jogar com a intensidade que jogou. Nós sempre cobrávamos isso quando o Cuiabá jogar na Arena Pantanal, parece que entra desligado, acomodado. Não, o Cuiabá viu que precisava vencer na Arena Pantanal, aproveitou porque soube que o Santos estava num mau momento, então utilizou isso como motivação, e agora utilizar a motivação que o Bahia tá na mesma situação que o Cuiabá, então precisa vencer esse jogo. E aí creio que a torcida na partida contra o Bahia vai também vir em peso, porque viu o grande resultado, e quando você faz grandes atuações, você dá espetáculo e você atrai público para as partidas. Então o Cuiabá precisa melhorar essa questão de bola aérea, porque muitas vezes perdeu, né, no contato contra o Santos quando era cruzamento de escanteio, e arriscar de longa distância, o que deu certo na partida contra o Santos. Temos ótimos finalizadores, o Riquelme mostrou isso, Denilson mostrou, jogadores jovens que podem ser futuro ativos do Cuiabá, mas a gente viu também que o Wellington Silva na partida contra o Cruzeiro arriscou, quase marcou, o Cepelini também tem, o Ronald também é muito bom, então o Cuiabá tem jogadores que sabem finalizar de longa distância. Agora falta melhorar esse chute dentro da entrada da grande área, na grande área que o time muitas vezes parece que cura a bola, o Cepelini tem uma oportunidade ali, mas o Cuiabá é isso, melhorar na bola aérea e começar a arriscar mais de longa distância, que pode incomodar o Bahia. Repetindo que o Cepelini fez uma grande partida, sobrou 2 cruzamentos no pé do Marlon no jogo contra o Santos. Infelizmente o Marlon desperdiçou as 2 oportunidades, porque não é a função de um zagueiro, entre aspas, vamos colocar assim, finalizar. Mas quando sobrou oportunidade para os volantes, sabiam da qualidade do goleiro do Santos, sabiam da qualidade do João Paulo. É um goleiro que vem mostrando uma sequência, não é à toa que ele já tá há muito tempo, ele não sabe o que é mais ser banco do Santos, né? O goleiro de titularidade absoluta poderia sim ser ruim pro Cuiabá chutar de fora da área, pelo fato de ter um ótimo goleiro, mas mostrou que a qualidade de finalização hoje foi melhor do Cuiabá, foi melhor pro Cuiabá. Conseguiu criar, conseguiu ter aquele pouco mais de vontade que falamos que precisava. Último jogo contra o Vasco, conseguiu fazer isso, como o João falou, não fez pênalti besta, né? Não cometeu faltas bestas, vamos dizer assim, conseguiu manter uma constância o jogo inteiro, não foi só um primeiro tempo que foi bom, que teve jogadas, que conseguiu criar, mas sim também um segundo tempo que manteve o primeiro tempo, teve a felicidade de achar esses 3 gols. Veio pelo Riquelme, não estava conseguindo criar pelas pontas, apareceu os volantes e quando apareceram, deu certo, conseguiram resolver e dar conta do recado. No jogo contra o Botafogo tivemos 13.981 pagantes na Arena Pantanal. No jogo contra o Santos, 13.477, mantendo a média. Vale destacar que o senhor Bruno Correia, árbitro do Rio de Janeiro, prejudicou o Cuiabá no primeiro tempo. Gabriel Inocêncio deveria tomar o segundo cartão amarelo e ser expulso num lance para cartão amarelo. Isso acabou não prejudicando porque o Cuiabá fez uma grande partida. João, Lucas, não temos palpite PDE neste episódio, mas vamos brincar de dar palpite. Quem sabe se algum de nós acertarmos, eu não dou um produto da Doralha Alimento. João, comece com você. Então, Gênison, o último palpite que eu dei sobre a partida de Cuiabá e Santos, eu errei feio, né? Não confiava que o Cuiabá ia fazer uma partida tão brilhante como fez na última rodada. Então, pro duelo contra o Bahia, acredito que vai ser um 2-0. Bahia não vai ser um adversário tão fácil quanto o Santos foi, até pela fragilidade, o momento que o Santos vive. O Bahia tá numa situação semelhante na tabela, mas em questão de organização, nos bastidores, o Bahia já é um clube empresa, faz parte do grupo City, então não é uma equipe que questão financeira ou momento extracampo tá muito ruim, então não vai ser um jogo muito fácil pro Cuiabá. Porém, o Cuiabá vai utilizar isso durante a semana, essa motivação da vitória, então acredito em uma boa atuação. Um 2-0 pra mim será o placar da partida diante do Tricolor de Aço. Lucas, agora o seu palpite. João falou em 2-0. E você? Também dei uma errada no meu palpite, vamos dizer que, né, eu acertei apenas um dos lados, falei que ia ser 0-0. Foi 0 pro Santos, mais 3 pro Cuiabá. Eu acho que não só eu, como nem o torcedor esperava que seria esse placar. Pelo que vinha demonstrando o Cuiabá, sempre um jogo de poucos gols, perdendo em casa, mas conseguiu reverter. O Bahia já é um clube diferente, tem boas peças, tem jogadores, tem atletas que fazem o simples, bem feito, já diferente do time Auriverde, que vem mostrando constância com Raul Gustavo na zaga, Jacaré, que vem marcando gols pelo Bahia e assim conseguindo pontuar. Pra mim vai ser um confronto interessante. 1-0 Cuiabá, jogo de poucos gols. Vamos apostar na vitória do Dourado. Bons palpites, 2-0, 1-0, pensando em vitórias do Cuiabá. Vou manter o meu palpite diante do
Santos, 2-1 Cuiabá na Arena Pantanal, uma segunda vitória consecutiva para dar confiança, pensando aí no final, na reta final do primeiro turno. Agora trazemos nossa agenda PDE. Neste sábado, dia 8 de julho, o Cuiabá recebe o Bahia na Arena Pantanal em jogo válido pela 14ª rodada. A Conte entra em campo às 12h45 e a bola rola às 3 da tarde. Voltamos na próxima quarta-feira, dia 12 de julho, com mais um episódio do PDE. Vamos para um momento muito especial agora. Trazemos na organizada PDE o clima de como estava a Arena Pantanal no jogo que o Cuiabá fez 3-0 no Santos. Estiveram presentes 13.477 torcedores, que puderam soltar o grito de gol 3 vezes. Quem contribuiu com a gente foi o Flávio Amorim, teve até grito de olé. Que clima sensacional! Vamos relembrar a narração do nosso narrador Reinaldo Silva no terceiro gol, marcado pelo lateral esquerdo Riquelme. Do Dourado, do Cuiabá, Riquelme. Que lindo lance na batida do Ronald, passou pelo Isidro Pita, sobrou pra ele de longe, de fora da área, de perna esquerda. Que bomba, que chutaço, que golaço do Riquelme aos 40 minutos deste segundo tempo. Já dizia o torcedor, pra pedir música da Conte, faltava só mais um gol. Será que o placar de 3-0 era esperado por alguém? A resposta é sim. Nosso ouvinte Rafael Gonçalves participou do Palpite PDE e cravou o placar da partida. Eu acreditei no 3-0 do Cuiabá, porque tava fazendo boas partidas, só faltava fazer o gol. Já o Santos vem de uma crise, técnico novo, chegou brigando, então era 3-0 na mente. Terminamos aqui mais um PDE. Foi um prazer, Lucas. Foi um prazer, Genison. Foi um prazer, João, estar participando com vocês. Esperamos que a vitória do nosso Dourado venha. João, valeu mais uma vez. Eu que agradeço, Genison, novamente essa parceria aí. Então, estamos aqui na próxima quarta-feira para falar sobre o Dourado. Esperamos com mais um bom resultado. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte. É @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento Grupo Focus, 30 anos, levando as melhores marcas até você. Por Dentro do Esporte, um podcast da Rádio Conte.